Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje vai ser para mostrar esses brinquedinhos aqui abertos, tá certo? Quem acompanha o canal sabe que eu já fiz um vídeo falando, dando a minha opinião a respeito desses caras, né? Obviamente que eles não têm a mesma qualidade de medidores LCR completos, como eu disse no outro vídeo, mas para quem precisa basicamente medir ESR, talvez valha bastante a pena, porque eles são muito mais baratos. E aí a brincadeira hoje vai ser a gente abrir esses caras, tentar identificar mais ou menos o princípio de operação e as partes, né, dele, e fazer algumas medidas no osciloscópio, tá certo? Esse aqui é um pouquinho mais completo, eu particularmente gostei um pouco mais dele. Nesse aqui, inclusive, no vídeo anterior eu cometi um erro. No vídeo onde eu falo dele, eu falei que ele era como aquele amarelinho, né? Na verdade ele não é, tá certo? E eu vou deixar depois claro por que eu pensei isso. Não vai dar tempo, acho, da gente ver todo mundo, então esse aqui eu vou passar rapidamente por ele, né? Deixa eu descrever o funcionamento dele aqui. Ele tem bateria interna recarregável, né? Então deixa eu desligar ele aqui. Então, esse aqui é um equipamentozinho um pouquinho mais completo, eu inclusive prefiro esse aqui a esse, eles têm mais ou menos a mesma faixa de preço. Esse aqui tem bateria interna, ele mede também indutor, e mede os valores das capacitâncias, né? Esse aqui, e faz isso em duas frequências distintas. Esse aqui, na verdade, usa uma única frequência e só mede o ESR. Então eu gostei um pouco mais desse. Depois a gente vai analisar a performance para ver se algum dos dois acaba sendo melhor. Provavelmente não vai ser nesse vídeo, porque senão vai ficar muito longo. Tá? Então esse aqui a gente vai deixar para avaliar depois, para analisar depois. Imagino que uma boa parte do funcionamento seja equivalente nos dois, exceto porque esse aqui também mede indutor, então deve ter uma coisinha a mais aqui para fazer essas medidas, tá certo? Então vamos dar só uma verificada rápida aqui. Como eu disse, ele tem bateria interna recarregável. Se a gente der uma olhada rápida aqui no circuito, a gente vai ver que ele tem um processadorzinho principal aqui. Aqui eu já dei uma olhada antes, tá? Então dá pra ver, eu acho que isso aqui vai ser onde ele acopla o sinal de teste, e aí acopla via esse capacitor aqui. Ele tem um indutor aqui que não é típico desses medidores ESR, então talvez essa estrutura tenha um pouco aí da sua característica modificada para que ele consiga também fazer as medições de indutores. E aqui está o ponto-chave para mim, né, que é um amplificador operacional. Então, por quê? Porque eu imaginava, e eu comentei isso também em outros vídeos do canal, que esses caras usassem o mesmo princípio que eu usei no vídeo do osciloscópio para medir o ESR, né? Que eles apresentassem um sinal com uma impedância interna conhecida e fizessem ali um divisor de tensão e pelos cálculos conseguissem chegar nisso. Só que como a resistência interna do sinal tem uma ordem de grandeza muito maior, a tensão lida no componente ela é muito pequenininha, então você precisa amplificar essa tensão. Tá? Então, quando eu procurei, e aí é agora a hora de falar sobre esse aqui. Esse aqui faz exatamente a mesma coisa, né? Ele apresenta também uma tensão através de uma impedância conhecida e pega. Então eu abri ele aqui também, tá? Vou dar só um passando para vocês. E eu não vi o amplificador operacional, tá? Eu só vi esses carinhas aqui, esses resistorizinhos aqui. E olhando de primeira assim, eu pensei, poxa, esse cara então é igual ao amarelinho, porque o amarelinho tem uma topologia semelhante a essa daqui, com resistores e tal, e a gente vai, em algum momento aí do futuro, ver como é que o amarelinho faz. Mas senti falta do amplificador e aí automaticamente eu pensei, putz, não era o que eu queria, tá? Só depois de uma análise mais detalhada que a gente vai fazer aqui, é que eu percebi que esses dois transistores aqui são amplificadores, na verdade, eles são montados para serem um amplificador, ou seja, ele não usa amplificador operacional, mas ele também amplifica o sinal usando dois transistores discretos, tá? Então, aí eu tenho que corrigir o que eu disse no vídeo passado,
Esse cara não tem um método de funcionamento semelhante ao do vermelhinho, do amarelinho lá. Ele tem também aquele processo de divisão de tensão pela impedância. E eu tenho que dizer que ele realmente é bem melhor do que eu tinha imaginado naquela oportunidade, tá? Ele serve bem para fazer isso. Entre os dois, eles têm faixa de preço bastante semelhante, e aí eu prefiro esse aqui, né? Mas ainda é uma escolha pouco racional, é mais uma... Eu gostei um pouco mais dele e tal, mas eu ainda vou investigar um pouco melhor para saber se há características desse aqui que esse não tem, ou vice-versa. Mas eu acho pouco provável, eu acho mais provável que eu acabe preferindo usar esse aqui mesmo, tá? Enfim, esse aqui, voltando aqui à nossa discussão, então ele tem aqui, tirando aqui, ó, ele tem basicamente o display, tem uma chave para você ligar aqui, vou até ligar aqui para a gente dar uma olhada, né? Então ele tem aqui essa parte, e bem, vou ligar aqui, deixa eu pegar um capacitor aqui, pronto, né? Vou ligar, eu tô sem o conectorzinho dele aqui, as garrinhas, eu vou ligar direto aqui, tá? Vou tentar manter ele fixo aqui, ó, ponto 14, razoavelmente estável nessa leitura. Ele é um capacitor aqui de 470, deixa eu ver se eu vejo aqui, ó, 470 microfarads, 16 volts, tá certo? Então, ele me dá a leitura da capacitância nas duas frequências, essa daqui é na frequência mais alta, se eu não me engano, e esse daqui é na frequência mais baixa. E assim, isso aqui também variando me incomoda um pouco, né? Ele fica fazendo a leitura da tensão, aí horas ele diz que está 4.2, horas 4.1, horas 3.98, né? Então só mostrando aqui também, ó, então você tem, quando você aperta o power off, e você aperta mais uma vez, e aí ele te dá algumas medidas de indutor. Então só a título de curiosidade, ó, eu enrolei um fiozinho, né? Dá pra ver aqui, eu só enrolei um fiozinho, botei aqui mal e porcamente. Então você já vê aqui, ó, 0.09, 0.08, né? Então você vê que ele fica variando, 0.1, 0.8. E olha o efeito na característica indutiva disso quando eu coloco o core de ferrite, ó. Eu basicamente coloquei um core de ferrite, tá vendo? Ó, foi para 0.9. Ou seja, ele ficou praticamente 10 vezes melhor só pelo fato da presença do core, né? Eu vou tirar aqui, ó. E é engraçado que ele é meio, ó, eu vou tirando, ó, à medida que eu vou tirando, ele vai caindo, ó, tá vendo? 0.55, tá vendo? Então, ó, tirei o core totalmente, ele voltou para o 0.1. Fechar ele aqui. Ele tem essa característica de ser um pouquinho mais completo, então eu vou deixar a análise dele para um outro dia. E vou focar nesse daqui, tá? Esse daqui é realmente bem mais simples. Eu já desmontei ele todo aqui, tá? Não tem muito mistério para desmontar não, é só tirar os parafusos, então pulei essa parte aí para vocês. Mas basicamente é isso aqui. Tem um bizu muito importante para esse cara aqui, que é o seguinte, né? Você tem que sempre ligar ele com as pontas curto-circuitadas, que ele deve provavelmente fazer um procedimento obrigatório de calibração inicial, né? E aí nesse contexto, ó, se você liga ele com as pontas curto-circuitadas, aí depois você pega aqui o capacitor, por exemplo, e aí ele te dá a leitura, certo? Então nesse caso aqui, esse capacitor me deu a leitura de ponto 16, ponto 17, né? Lembra que naquele outro lá, quando a gente mediu, foi mais ou menos isso também, foi ponto 14, ponto 15, então assim, tá bem dentro do que a gente espera, tá certo? O que eu espero que seja o princípio de funcionamento básico dele é o mesmo daquele que a gente viu no osciloscópio, né? Ele vai apresentar através de uma impedância interna um sinal de teste no capacitor, então o SR vai predominar aqui, e aí vai fazer um divisor de amplitude aqui, né? E aí com esse valor, com esse RG conhecido dele lá, ele consegue fazer isso. Então é isso que eu espero ver aqui, tá? Então vamos ver logo a forma de onda, né? Que é uma das partes que eu gosto mais. Então eu vou pegar aqui, detalhe, a gente já viu também naquele vídeo do osciloscópio que é importante usar uma ponta vezes 1, porque as tensões lidas aqui são muito baixas, né? Então eu vou colocar aqui no negativo, e é basicamente isso, né? Então o equipamento está ligado, está medindo esse capacitor aqui que está grudado na ponta, e a gente vai olhar no osciloscópio o que aparece. Então aqui no osciloscópio, vamos tentar botar aqui, ok.
com a ponta vezes 1, então já está aqui ajustado para ponta vezes 1. A gente filtra também o bandwidth, porque a gente vai trabalhar com frequências bem menores do que 20 MB, então para evitar captar ruído à toa, a gente deixa lá com o bandwidth ligado. Né? Então, olhando a forma de onda, a gente está numa escala muito baixa, certo? Então a gente está falando aqui de 10 mV basicamente, por isso que é importante usar uma ponta vezes 1, porque senão a gente não consegue distinguir isso. Você tem vários impulsozinhos que acontecem de tempos em tempos, mais ou menos a cada 500 microsegundos, você tem um impulsozinho desse. Né? A gente viu que esse impulso é um impulso em torno de 10 microsegundos mais ou menos. Esses picos que a gente tem são efeitos indutivos em função desse cabo, né, que sai da fonte do sinal e vem até aqui ao capacitor sob teste. Eu tenho nesse setup montado, eu tenho o testador e o osciloscópio aqui e o capacitor. Eu vou deixar só o testador e o osciloscópio para a gente ver o que acontece na forma de onda. Então o que a gente vê aqui é que a forma de onda sem ter nada na saída é da ordem de a amplitude dela é da ordem de 760 milivolts. Né? E bem, eu achei um pouquinho demais, eu preferia que fosse da ordem de 400 ou um pouco mais baixo ali, para não acionar junções semicondutoras, tá? Porque esse cara foi projetado para trabalhar com leituras em circuit, então se ele aciona junções de diodo, por exemplo, ele poderia atrapalhar a leitura, tá? Mas 760 é um valor que eu acho que está no limite disso funcionar bem no circuito. Eu também tenho algumas dúvidas sobre a medida em circuit, né? Teoricamente o capacitor, o SR do capacitor vai ser a mais baixa impedância ali naquele ponto do circuito, então outras questões não vão afetar, e talvez usando 100K os indutores acabem isolando e deixando só a região de interesse de teste. Tem algumas questões que a gente já sabe que a gente vai ter que observar, como por exemplo 2 capacitores em paralelo. Ok, então agora vamos para a análise do circuito em si. Né? Então, assim, a primeira coisa que me chamou a atenção na análise do circuito é a ausência de um plano de terra, por exemplo. Né? Você vê que o negativo da bateria, por exemplo, que está aqui, ó, ele vem roteado, são trilhinhas finas. Então você não tem uma baixa impedância aqui na alimentação. É uma prática não recomendada. Sinceramente, eu teria feito com um plano de terra essa parte toda aqui. Então, outra coisa que eu achei estranha no projeto é que quando você avalia aqui, ó, você vê que a tensão vem direto para esse regulador. Então você tem 8.44 aqui e a saída 3.2. Quer dizer, ele faz isso linearmente, com o regulador linear. Eu achei isso meio ruinzinho no projeto e tal. Mas como ele talvez não deve gastar praticamente corrente nenhuma, acaba que a potência dissipada aqui não é significativa. Tá, então o que a gente tem? A gente tem então aqui o ponto. A primeira coisa que a gente vê é um resistor aqui, um resistor de 10K. E aí você tem aqui um capacitor que está no verso, um outro capacitorzinho menor aqui. E enfim, o que a gente consegue perceber aqui é que esses transistores eles estão sendo ligados à saída, esse aqui diretamente, esse aqui por um conjunto. Então, ó, esse aqui é 33R0, ok? Esse aqui é 3300, 330, e esse aqui 3301, 3K3. Né? E você tem 2 em série. Né? Então, essa etapa aqui certamente é a que gera o sinal. Né? E aqui é a impedância que ele vai usar. O que leva a gente a entender que ele usa 3 escalas distintas. Né? Uma escala para medir valores menores e uma escala para medir valores maiores. E esse aqui provavelmente é o que coloca o terra. Ele não fica com 50% de ciclo, tá certo? Ele dá um pulsinho muito rápido em uma dessas partes positivas e mede a resposta, né? E aí a gente vê aqui que ele tem, depois aqui entra uma perninha aqui, se a gente olhar para o outro lado é um capacitor, então ele pega aqui, desacopla o DC da leitura, e aí você tem um circuito aqui, que eu não vou entrar em detalhes, mas que parece ser um amplificador, né?
Então vamos ver o que que acontece. E aí a saída desse amplificador estaria mais ou menos aqui. Vou colocar um conjunto aqui que eu usei no outro vídeo, que é de 33R, né? Então vamos colocar aqui, ó. Tá lá, ó, ele mostra 33 ohms, né? Esse Nzinho aqui é uma intenção de colocar um ômega aí para ficar ohms, né? A gente vê que provavelmente ele tá fazendo aqui. Aqui tem uma escala diferente, aqui tá na outra escala, então ele vai testando as 3 escalas para ver, e provavelmente esse valor ele amplifica em algum momento. A gente vê que esse transistor é um transistor NPN, tá certo? Que joga o negativo para cá, então a gente vê que ele é acionado nos momentos em que você não tem pulso, ele é acionado, né? E aí ele joga terra para o ponto de teste. Mas ó, a parte mais interessante é quando a gente vai analisar esses outros aqui, ó. Então a gente vê que para essa primeira seção aqui, né, ela é acionada nessa região, né, para ler valores menores, tá certo? E aí aqui a gente vê que esse outro resistor aqui, ó, esse outro resistor a gente vê que é nessa região, né, que ele aciona aquele de 330R, e por fim ele tem esse outro que é acionado na região menor, para ler valores ainda menores. Tá? Então o que ele está fazendo é mudando a impedância da geração do sinal para precisar dar menos ganho, né? Para não saturar. Eles são 3 faixas de medida, na verdade, né? Então a gente consegue ver isso muito bem aqui. Então a gente vê aqui que antes do capacitor ele está aqui, né? Então antes do capacitor ele está aqui, aí logo depois do capacitor, por exemplo, ele ganha um offset, tá? Que é típico, é o bias do amplificador, tá certo? Então ele vem para cá, vai sendo amplificado, e aqui ele sai amplificado, né? Claramente a gente vê aí bastante amplificado. Eu vou inclusive reduzir aqui a escala, né? A gente pode notar inclusive que a primeira escala ficou relativamente pequena, a segunda aparentemente quase saturou e a terceira já saturou provavelmente o ganho. Então ele talvez esteja usando essa daqui ou essa, não tenho certeza, mas certamente essa daqui parece estar saturada. Tá certo? Vamos usar então um resistor menor agora. Em vez do 33R, vamos colocar um resistor de 1R. Eu tirei ali a carga, vamos ver como é que seria então a medida depois da amplificação de todos. Ó. Sem nada, todos eles estão saturados, né? Todas as 3 escalas saturam quando você não tem nada na ponta, né? Vou colocar então agora o resistor de 1 ohm, né? Eu estava usando 33. Tá, eu coloquei um resistor de 1 ohm na medida, ele já me mostra aqui 0,9. Se eu vier aqui depois da saída do amplificador, né? Então a gente vê aqui que a primeira medida não me deu, a primeira medida praticamente não amplificou nada, porque é um valor muito pequeno, né? Então, só no valor menor mesmo que a gente consegue ter uma amplitude, e aí essa amplitude ficou em torno de 1,09 volts. Né? Então, assim, esse vídeo foi basicamente para a gente desmontar esse cara mesmo e ver como é que ele funcionava. Não entrei muito em detalhes, eu gostaria de ter falado um pouco mais sobre essa curva de característica, eu não sei se todo mundo está familiarizado com ela, né? Onde você tem aqui uma impedância, que normalmente é dominante aqui a característica reativa, né, a parte efetivamente do capacitor, e aí como a frequência vai aumentando, chega uma hora que ele passa a agir predominantemente como indutor, por conta das indutâncias parasitas, né, e nesse ponto de transição, que é a frequência de ressonância, é justamente onde é mais fácil medir o ESR, porque essa parte, teoricamente, né, estaria muito menor. Então, se você medir a impedância do cara, vai coincidir com o ESR. Outra coisa também interessante nesse gráfico é que o ESR, eu pensei isso no começo, não é simplesmente um efeito resistivo do lead do componente. Ele tem um efeito do dielétrico. Por isso ele muda com a frequência, tá vendo? Então, se você mede o ESR nesse ponto, ele vai ser menor do que o ESR nesse ponto. Para quem já é inscrito, meus agradecimentos. Para quem não é e tem interesse em acompanhar outros vídeos, se inscreve aí no canal. E obrigado a todo mundo aí, até um próximo vídeo.